Ora viva, graça e paz, amado Senhor. Estamos então de volta, como dissemos, neste vídeo agora vamos falar da primeira casa. Como disse, são 5 minutos e é de forma resumida, rapidamente, tirar mensagens principais. Bem, hoje vamos falar sobre a casa de Jesus Cristo. A casa em que Jesus Cristo morou, a casa em que Jesus Cristo dormia. Vamos falar sobre a casa de Jesus, que estava situada em Cafarnaum. Bem, qual é a lição que nós podemos tirar aqui? O livro que nós vamos meditar para esta casa é o livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1 a 10. A Bíblia diz que Jesus Cristo era uma pessoa que andava a muitos lugares, mas, no entanto, tinha um lugar onde ele repousava, onde ele tinha que descansar, que é a sua casa em Cafarnaum. Primeira lição que nós tiramos deste livro, Você pode ler o versículo, por causa do tempo aqui não será possível nós fazermos tudo, mas diz a Bíblia que Jesus Cristo nesta casa, quando chegava em casa em Cafarnaum, quando chegava na sua casa, a casa ficava cheia, as pessoas lhe procuravam, os doentes procuravam a Jesus, a multidão seguia quando soubessem que Jesus estava em casa. E o que acontecia dentro desta casa, e que era a casa de Jesus? Primeiro, na casa de Jesus acontecia maravilhas, porque as pessoas eram curadas, as pessoas eram transformadas. Então nós vimos que Jesus curava enquanto estava em casa, não é? O que é a casa, na verdade, que simboliza hoje para o cristão? Hoje o cristão, não é? É a casa do Espírito Santo, é a casa de Deus. Ontem Jesus tinha uma casa física, mas hoje a Bíblia nos ensina que Deus não habita em casas feitas por mão de homens. Deus habita no corpo que ele próprio criou. Deus habita em nós. Por isso é que a Bíblia diz em Coríntios que não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Qual é o Espírito? O Espírito de Deus. O próprio Deus habitar em mim. Em Apocalipse ele diz que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a sua casa, a porta da sua casa, eu entrarei e cearei com ele. Então, nós somos a casa do Senhor. Então, a Bíblia está a dizer que Jesus curava, Jesus transformava pessoas, não é? Você vai ver que quando Jesus está na sua casa, quando alguém tem Cristo na sua vida, nós temos o poder de fazer maravilhas, de viver maravilhas na nossa vida. Então você que é cristão, você vive maravilhas. A vida de um cristão é uma vida maravilhosa, é uma vida que vai de maravilha em maravilha. Não significa dizer que você não vai ter problema, que você não vai ter desafios para ultrapassar, mas a vida do crente, a vida do cristão, aquele que tem Jesus na sua vida, aquele que abriu o seu coração para Jesus, é um crente que vive maravilhas e maravilhas. Uma segunda coisa que também acontece na casa de Jesus, no cristão que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, é que é um lugar de amor. Cristo perdoava as pessoas dentro da sua casa. Nesta narrativa, em Marcos, de Jesus está a perdoar pecados. Ou seja, ele mostrou o amor ao pecador. Nós, como cristãos, devemos ter amor. Nós, como cristãos, devemos praticar o amor. E uma terceira coisa é a restauração, não é? Jesus restaurou o coxo que estava nesta casa. Jesus restaurou o paralítico que foi levado dentro da sua casa. Jesus transformou, lhe mandou levantar. Jesus restaurou aquilo que estava quebrado. Então, o cristão é chamado a restaurar vidas. O cristão é chamado a restaurar aquilo que foi quebrado. O cristão não deve trazer problema nas pessoas. O cristão não deve trazer problema nas famílias. Mas o cristão que tem Cristo dentro da sua vida é um cristão que traz restauração aonde ele está, não é? E também nós, em quarto lugar, vimos que na casa de Cristo na casa de Jesus havia edificação através da palavra. O cristão verdadeiro é aquele cristão que edifica outros cristãos através da palavra, porque ele tem a palavra que é o próprio Jesus dentro do seu coração. Quem carrega Jesus no seu coração carrega a palavra. Quem carrega Jesus carrega consigo edificação, porque Jesus edifica. Quando você fala da palavra de Deus para alguém, para o teu próximo, você está a edificar alguém, você está a transformar alguém. E quinto e último, a casa de Cristo é uma casa de provisão. A casa de Jesus é uma casa de provisão. A vida do cristão, a vida do crente é uma vida de provisão. Tenha Cristo dentro da sua casa, dentro do seu coração, e haverá provisão na tua vida. Ainda que falte hoje e agora, mas amanhã, o depois, pertence ao Senhor. Tenha provisão na tua vida, tendo Jesus como teu Senhor e Salvador, a casa que Jesus entrou. Então, espero ter ajudado em poucos minutos, não é?
transmitir esta mensagem das 12 casas. Hoje a primeira casa é a casa em que Jesus Cristo entrou. São 5 minutos que vamos tirar coisas importantes. Fique ligado que no próximo vídeo nós teremos mais uma casa. E hoje foi a primeira casa, a casa de Jesus. Obrigado.